Eu gostaria, então, de chamar para continuar essa discussão o professor Calil, professor Jorge Calil, que chegou aqui. Eu gostaria de te dar a palavra, professor. Se o senhor viesse aqui na frente, por favor. E não é uma preparação, a gente quer saber a sua opinião. O senhor é um professor distinto da universidade e a gente gostaria de ouvir a sua opinião. Ok. Bom, eu acho que é iminente que nós vamos entrar numa fase exponencial de disseminação da doença, né? Pelo número de casos que já chegaram, e eu não sei se vocês têm... Tem muita gente... Quer dizer, pelo número de pessoas que chegam a mim perguntando coisas, como fazer com quem teve contato recente, o número de contactantes é muito grande. E eu não sei se a gente está conseguindo controlar e fazer o isolamento que seria necessário. E eu acho que existe uma mudança de posicionamento das autoridades brasileiras, que agora estão promovendo que haja maior isolamento, porque antes, para não dar pânico à população, que eu acho que não deve dar mesmo, existia, digamos, uma certa posição de que nós não estávamos tratando de alguma coisa grave, porque não é uma doença que mata tanto assim. Eu imagino que o Zanotto já deve ter falado, o nosso grande problema é esse aumento exponencial que pode haver, e nós podemos ter que precisar de apoio respiratório e não haverá UTIs e apoio respiratório para todo mundo. Nós temos todo um plano de contingência dentro do HC, em que foi reservada uma UTI maior que nós temos, são 70 leitos para receber pacientes infectados, necessitando assistência respiratória no Covid-19. Em segundo lugar, nós temos todas as UTIs do INCOR, vão ser interrompidas as cirurgias eletivas para que a gente possa ter, lá no INCOR, para que a gente possa ter mais leitos de UTI. O INCOR ao todo tem 50 leitos de UTI, mas muitos delas são utilizados pelos pacientes cardíacos que já estão lá. Então, eu acho que isto, quer dizer, nós temos que nos preparar para alguma coisa mais grave. Eu fico preocupado porque eu acho que nós não temos capacidade diagnóstica rápida, quer dizer, nós não aumentamos como a gente poderia, porque a gente sabia que estava vindo, a gente podia ter aumentado a nossa capacidade diagnóstica. O Adolfo Lutz não foi reforçado na sua capacidade técnica, equipamentos, etc., para prestar esse serviço. Nós temos alguma coisa também que a gente está fazendo no HC, tem os hospitais privados, laboratórios privados, vamos ver o que vai acontecer, porque, sem dúvida, o grande receio que a gente tem é que, por enquanto, essa doença ela foi trazida e mantida por classe A, mas ela logo vai para as classes mais necessitadas, e aí nós veremos como é que isso vai ocorrer. Então, sem dúvida alguma, quer dizer, quem trouxe foi quem foi esquiar na França ou na Itália durante o Carnaval. Então, é pessoas de classe A, como eu repito. Agora, isso logo vai chegar nas pessoas mais simples, que eu fico preocupado, que vão sofrer mais, por causa da nossa infraestrutura hospitalar, por causa da nossa capacidade pública de fazer diagnóstico e dar atendimento. Então, no HC, como eu digo, foram tomadas todas as precauções dentro das condições que a gente tem, mas é só um hospital, né? E nós vamos ter que nos preparar para um pico de pacientes doentes. Do ponto de vista de outras ações, né, existem algumas ações dentro da USP, existe também no Ministério da Ciência e Tecnologia, criou uma comissão para lidar com o problema, a interação de pesquisadores de todo o Brasil, em que a ênfase seria justamente na área diagnóstica. Nós também podemos sequenciar esses diferentes vírus para ver se tem tido mutações ou variações internas aqui no Brasil. Fora isso, é difícil a gente atuar. O meu grupo está trabalhando numa proposta de vacina, mas tudo isso vai demorar muitos meses, como vocês sabem, e vamos ver o que a gente pode fazer. Acho que nós temos que estar atentos e unidos para ver o que a gente pode fazer.
Eu não preparei realmente nada a mais para falar para vocês, eu só queria dar um posicionamento, como é que nós estamos dentro da Faculdade de Medicina e também nessa ação do Ministério de Ciência e Tecnologia de regrupar pesquisadores de todo o Brasil para se auxiliarem nisso aí. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta que eu pudesse responder. A gente já faz, a partir do bloco a gente pode fazer. Eu vou... essa questão que você levantou, como nós somos USP Cidades Globais, nós temos uma preocupação muito grande com a questão toda da desigualdade na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil. Então, eu encomendei na semana passada para o professor Carlos Hernandes um princípio de um estudo sobre o que aconteceria, por exemplo, em Paraisópolis se a doença entrasse, quer dizer, em termos de olhar a estrutura da cidade, quais seriam os pontos de vulnerabilidade, na realidade, o que os Cidades Globais se interessa por isso, porque a parte médica está muito bem servida, como está todo mundo vendo aqui, nós temos os nossos médicos, cientistas e médicos são excelentes, mas nós também temos arquitetos excelentes, nós temos saúde pública, nós temos um grupo de pessoas que pode ajudar desse outro lado que a gente quer começar a olhar também, talvez até para ajudar nessas questões junto com o hospital. Né? Então a capacidade que nós vamos ter de isolamento dentro de uma favela é complicado, também a capacidade que vão ter essas pessoas de não irem trabalhar, ou não saírem de casa, ou não, também vai ser muito complicado. Então, nós temos que ver, do ponto de vista sociológico, até eu diria, como é que nós vamos atuar para poder orientar essas pessoas. Porque orientar as pessoas que estão doentes agora, que, como eu disse, são de uma classe privilegiada, é uma coisa. Depois, quando isso disseminar mais, vai ficar muito difícil. O impacto cultural, o professor Arlindo talvez comente isso, mas a gente estava comentando agora, professor Arlindo, professor Pedro, na hora do almoço, que se a gente prevenia as crianças de irem à escola, por exemplo, essas crianças vão acabar sendo cuidadas pelos avós. E se houver uma contaminação, a gente vai atingir diretamente os mais velhos. Então nós temos uma série, de novo, isso é muito característico de cidades globais, que a gente trabalha em ambientes urbanos como sistemas complexos, e é bem claro, é muito importante que a gente deixe claro que vai além da medicina e além do corona, porque a gente tem essa multiplicidade de efeitos que a gente vai ter que começar a pensar. Isso agora é hora de pensar, para que a gente tenha uma contingência intelectual e ir para frente. Senhor, entra a hora que o senhor quiser, depois eu vou passar agora a palavra para o professor Edécio, que trabalha com imunologia, então ele vai dar uma visão para a gente também, acredito, mais da questão do que podemos ter no futuro e que tipo de ajuda que a gente poderia ter com possíveis remédios, vou dizer, né, que atenuassem, como o Tamiflu, é uma pergunta que eu já deixo aí para você comentar também, né, se a gente poderia ter algum tipo... Luiz, beleza. Algum tipo de... análogos, né, ou alguma coisa parecida, não sei se isso é possível. Estão testando inibidores da ECA, né, antihipertensivo, porque o receptor o receptor desse vírus é ECA2, então estão testando aí antihipertensivos, mas estão testando clinicamente. Antihipertensivos podem fazer o efeito sobre o vírus? Pode ser por causa do receptor que atua. Tem gente que está testando, né? Estão testando, acho que nos Estados Unidos, em ensaio clínico, não sei se tem algum outro lugar que estão testando. Senhor Edécio. Só duas questões que eu queria salientar aqui. Uma em relação à droga, ao receptor, porque o receptor do vírus, a molécula, a proteína que o vírus usa para entrar na célula, é a mesma proteína, enzima conversora, de angiotensinogênio, que é um alvo de um remédio antihipertensivo. Então, em tese, o inibidor dessa enzima poderia inibir a ligação do vírus também. Então, é uma coisa. Qual tipo de... Desculpa fazer as perguntas, mas assim, para não deixar rolar. Qual tipo de hipertensivo que você está falando? Torlosa, seria tipo captopril. Então, enalapril. Isso é uma proteção para os mais velhos, né, também, né? Sim, que já muitos deles já vão estar tomando isso. E, bom, essa outra questão dos mais velhos é crucial, né? Porque a mortalidade é muito associada, ela começa a ter uma mortalidade mensurável em
menos do que décimos e centésimos por cento a partir de 50 anos. A partir de 60 anos esse número já é maior, perto de 80 anos ela vai para perto de 15%. Então, tratar como fazer, especificamente isolar essa população mais idosa. Tem uma idade intermediária que muitos de nós estamos lá nela, né? E como fazer para que essa população ela não esteja exposta a contatos, mesmo que ela tenha, vou ficar isolado, ficar em casa. Como fazer, é uma questão das crianças e tal, como fazer com que essa população seja mais protegida, né? Em relação à parte de imunologia propriamente dita, então o que está acontecendo hoje no mundo foi talvez uma das emergentes onde está acontecendo mais rápido é a busca de medicações que possam mitigar um pouco a infecção, né? E essas buscas, a primeira coisa, é mais fácil você pegar o que tem na farmácia lá e passa o vírus em cima de todas essas drogas em cima do vírus para ver se ele tem alguma atividade antiviral. E algumas dessas drogas foram usadas na China completamente de forma empírica. O cara perguntou, eu tenho um antiviral do HIV, eu vou usar aqui para ver como é que tem. E na realidade, depois do uso, se observou que essas medicações até tinham efeitos adversos. Ao invés de ser uma coisa positiva, era negativa. Hoje nós não temos nenhum estudo, não tem tempo para ter nenhum estudo clínico para dizer que nenhuma dessas drogas que estão sendo circuladas por aí sejam eficazes contra a infecção pelo coronavírus. Então, isso vai demorar, no mínimo, alguns meses, para que se tenha, digamos assim, olha, não tem um influenza, tem uma medicação com efeito antiviral que eu posso usar na população mais velha. Nós não vamos ter isso esse mês ou no outro mês, não vamos ter essa informação. Em relação a imunizante, a estrutura do SARS, a estrutura do Covid, a gente estava vendo isso ontem com o Paulo, a parte do vírus que interage com a célula para entrar, e que é, portanto, a região ideal para você desencadear, por exemplo, uma imunidade contra ela, fazer uma vacina que bloqueie essa região, ela é muito diferente da que era usada pelos outros coronavírus que deram surtos epidêmicos importantes, como o SARS ou o MERS. Ou seja, as vacinas que foram desenvolvidas, tem vacina pronta para colocar em teste clínico humano desses outros vírus, elas provavelmente não vão servir em nada para o novo coronavírus, o Covid-19. Então existem agora várias alternativas, eu acho que posso falar que facilmente 20 entre empresas e entidades de pesquisa internacionais estão, no momento, tentando desenvolver vacinas para colocar em ensaio clínico, digamos, daqui a uns 3 meses, por aí. Então, nós vamos ter vários candidatos a vacinas que vão estar começando a ser testadas em 3 meses. Mas nada disso vai estar disponível para uso em menos do que 1 ano ou até um pouco mais. Então, assim, a infecção desse ano, nós não vamos ter vacina e talvez a gente possa ter uma medicação com eficácia comprovada daqui a alguns meses. Então, esse é o panorama que a gente pode ter do ponto de vista de, vamos dizer, medicina do século XX, XXI. Né? Nós estamos, como eu já ouvi alguém falar, tratando de uma epidemia como na Idade Média. Nós não temos remédio, nós não temos imunizante, e nós temos somente que tratar de não haver contágio. Temos pelo menos a higiene melhor do que na Idade Média. Professor Calil, o senhor quer fazer algum complemento no comentário? Essa questão da vacina, sem dúvida, é uma questão importante, e nós estamos já começando a trabalhar com ela. O pessoal do NIH, que estava com uma plataforma de uma vacina de RNA para SARS, que é o Barney Graham, que é um amigo nosso, amigo do Brasil, está sempre aqui conosco, ele logo transformou essa vacina do SARS, mudou o RNA, e ele já deve estar começando o ensaio clínico, se eu conheço bem. A gente não sabe, mas talvez seja a esperança do que venha mais rápido, né? Mais rápido. O problema é que essas vacinas normalmente não são muito imunogênicas, então geralmente elas têm
não cria uma resposta imune muito forte e a memória da resposta é pequena. Mas para casos agudos seria importante. Mas menos de um ano é impossível. E se isso surgir, isso chega aqui no Butantan, na Fiocruz, rápido ou não? Ou nós vamos ter que comprar vacina do exterior? Pelo que eu saiba, nenhum nem outro teria condições de produzir esse tipo de vacina, que é uma vacina de ácido nucleico. Eles não têm fábrica. Então, quer dizer, era para ter sido feitos plantas pilotos, que eu tinha feito inclusive projetos para isso, mas acho que não foram feitas. Bom, esse primeiro bloco, que é o bloco que eu estou chamando aqui de bloco médico, daqui a pouco a gente passa para o bloco urbano. Alguém tem alguma pergunta aqui? Ou Jorge, alguma na internet? Professor Pedro Dias. Pergunta. Professor Pedro primeiro. Pedro primeiro. Calil, no começo dessa crise, falou-se muito na questão do fato de que no hemisfério norte é inverno, que isso teria um impacto diferenciado na propagação comparado com o nosso caso. Continua com essa perspectiva? Nós precisamos experimentar, né? Quer dizer, o Brasil vai ser a experimentação. Se você for ver, os países mais quentes dali, tipo Singapura, Tailândia, mesmo Hong Kong, eles conseguiram mais ou menos controlar. A Austrália, conseguiram controlar a nível de cluster, quer dizer, eles sabiam quem é que estava contaminando. Aqui no Brasil a gente não sabe ainda, porque ainda não chegou a uma franca contaminação em nível de comunidade. A gente está com medo e está com a expectativa. Nós vamos saber disso mesmo daqui a um pouquinho. Se aqui no Brasil vai ser transmitido tão rapidamente e com tanta agressividade como nos países frios. Nós ainda não temos países quentes com distribuição comunitária. O que nos resta é esperança, mas a gente tem que olhar em todos os cenários. Só aproveitando, o professor Pedro segura só um pouquinho aí, porque eu vou fazer uma pergunta para você, seu comentário, porque o professor Pedro é o diretor do IAG e um dos principais meteorologistas que nós temos. Então, nós estamos talvez entrando numa fase exponencial. Como é que o senhor está vendo, quais são as previsões do tempo e como é que o senhor vê as questões agora aqui? Então, minha pergunta foi exatamente nesse sentido, porque nós ainda estamos no verão, vai entrar o outono daqui a pouco. A perspectiva é que esses próximos 10 dias a gente ainda tenha temperaturas bem altas, mas há alguma perspectiva de uma frente com uma probabilidade de queda de temperatura mais significativa lá pelo dia 22 e 23. Ou seja, temos uma janelinha aí de calor, tá certo? E a pergunta que a gente tem, nós como meteorologistas, é exatamente o que nós podemos ajudar, né? Do ponto de vista da preparação de previsões mais adequadas para a necessidade atual. Se nós tivermos a, digamos, felicidade de que o vírus se transmita pouco no calor, mesmo que baixe a temperatura, eu diria que as temperaturas vão baixar mesmo no extremo sul do Brasil, né? Aqui nós nunca vamos ter uma temperatura comparável com temperaturas que nós estamos tendo na China e em Milão. E acho que nós, infelizmente, temos que ver experimentalmente em humanos o que vai acontecer. Então nós teríamos, continuando só a discussão, nós teríamos que nos preocupar mais com o sul do Brasil e menos com o norte e nordeste, norte principalmente, porque aí não tem chance, né, Pedro? Exatamente, lá a variação de temperatura é mínima, é exatamente isso. É o extremo sul que vai ter as maiores variações de temperatura. Eu me expressei mal, não é que a gente não tem que se preocupar, a gente tem, só que assim, a gente espera que lá a gente tenha menos problemas, né? Uhum. Nós estamos no meio da experimentação, né? Nós não temos a resposta ainda. Boa tarde. Dado esse quadro, eu não sei se minha pergunta está muito adiantada para a discussão. Você pode se identificar, por favor? Eu sou o professor Fará do CPUSP e temos uma preocupação. Como foi exposto pelo professor... Você é o Fará, legal. Sou Fará. Prazer. Eu não sei se sou tão famoso assim. Eu te conheci de nome, mas não pessoalmente. Primeiro, a curva exponencial é muito grande.
ou seja, muita gente vai ser infectada. Você colocou. Não temos uma estrutura adequada de atendimento. Não temos uma vacina. A pergunta é, o que fazemos hoje? No CPUSP, 8 mil pessoas entram lá diariamente que pegam em maçanetas, pegam instrumentos equipamentos de musculação. Assim, eu queria saber, não sei se estou adiantado, o que a gente pode fazer nesse momento? Dada a estrutura, a pouca estrutura, não tendo vacina, e esse aumento exponencial na universidade. Bom, eu acho que nós já tínhamos que ter tomado atitudes do tipo, por exemplo, São Paulo não tinha que ter jogado ontem com 40 mil pessoas, né? Hoje nós temos Grenal no Rio Grande do Sul que vai 60 mil pessoas. Eu acho que nós temos que não fazer musculação. Eu acho que nós temos que parar. Nós temos que dar um tempo para nós temos uma janela de calor. Vamos dar um tempo de isolamento, vamos ver se a gente para e não tem essa fase exponencial tão violenta. Porque se tiver essa fase exponencial agora, tem aquele negócio, você deve ter mostrado aquela curva que dá um pico, é terrível. Nós temos que deixar o mais achatado possível, se tiver que aparecer, para dar chance do sistema se recuperar. Então, eu pensei que o professor Varran ontem ia fechar a geografia e não ia abrir. Eu acho que ele teve pressão para abrir. Eu acho, não sei. Mas eu acho que nós tínhamos sim que diminuir. Veja, eu tenho laboratório, tenho serviço clínico. Hoje, fiz uma reunião dos meus médicos da área clínica, vieram 2 com máscara. Eu disse, por que você está com máscara? Não, a fulana de tal parece que está com coronavírus, que teve com não sei quem, não sei o que mais. A coisa vai ser muito grande. Se nós não tomarmos a precaução de isolamento, que falou tanto o Paulo, agora, depois não vai adiantar. Eu queria dar uma resposta para você, pelo menos, primeiro pela minha convicção bem pessoal e talvez relevante, de que o distanciamento social dado que a gente tem uma doença medieval, era o que se fazia na Idade Média. Então, vamos aprender com os nossos ancestrais, não tem muita opção. Então, agora, eu tenho aqui para dar uma notícia para vocês. O coordenador do Centro de Contingência Covid-19 no estado de São Paulo, Davi Wippe, afirmou hoje, não tem sentido fechar o estado de São Paulo em função do coronavírus, posto que só há 46 casos confirmados. As posições do médico foram adotadas pelo governador do estado, João Dória, que também rechaçou tomar qualquer atitude nesse sentido no atual momento. Bom, eu só queria fazer algum comentário, me tornar o único responsável por esse comentário, não quero expandir a minha posição para todo mundo. Eu acho que é extremamente perigosa essa afirmação. Primeiro, porque não é fechar o estado de São Paulo, é fazer intervenções extremamente setorizadas, no qual você está minimizando. Talvez os nossos colegas não entendam. São Paulo não é uma caixa com a mesma quantidade de pessoas em todo lugar. Você tem alterações, é extremamente heterogênea a densidade humana. Então, uma cidade complexa como São Paulo, a densidade humana é totalmente diferente do que acontece em Bauru ou na planície paulista e para o interior. Então, os lugares de alta densidade habitacional, no qual pessoas estão num nível de contato muito elevado, tem sim que ser implementadas estratégias de redução de contato, né? Distanciamento social tem que ser imposto. A implicação disso não depende da opinião das pessoas, depende dos fatos, e os cientistas geralmente operam em função de fatos. Os lugares onde houve redução de adensamento populacional, estratégias de espalhamento, de afastamento social, estão conseguindo manter as curvas achatadas, como o professor Calil está falando. E isso é crucial para não causar o colapso dos sistemas de saúde e uma ruptura funcional dramática da sociedade. Eu entendo qual é a dificuldade de certas pessoas não entenderem o essencialmente básico. Mas eu gostaria de parar por aqui. Eu concordo com você, concordo com o Calil inteiramente, que sim, temos que desadensar as atividades. A gente pode fazer musculação em casa, empurrando o corpo contra o chão. A gente pode ter aulas que podem ser feitas remotas. Nós podemos desadensar as classes, nós podemos usar
estratégias que não são se fechar ou desligar. Não é uma luz que se apaga ou acende. É um pouco mais complexo que isso. Então, por exemplo, a gente pode ter estratégias onde a gente torna facultativas certas atividades. Os pais que não têm condição de não deixar as crianças na escola, eles têm que deixar porque eles não têm como tratar, então nós vamos ter, mesmo numa escola mais classe A, você vai ter 10, 15 crianças que vão ter que ir para a escola, porque os pais não têm como cuidar das pessoas em casa. Mas, por exemplo, as pessoas mais simples, o governo pode dar uma espécie de uma bolsa para o pai e a mãe cuidarem da criança em casa. Ou pode criar mecanismos onde essa pessoa não vai ser demitida se não for trabalhar. Ou criar mecanismos onde a criança que não vai na escola porque prefere ficar em casa, ele está assistindo a aula, mas ao mesmo tempo não tem uma falta que vai poder penalizar a criança no final. Então o que eu estou percebendo agora é que a gente tem uma estrutura de Estado completamente que opera dentro de um conceito de funcionamento de realidade que já não bate mais com a realidade. Então, no momento que um gestor para de entender a realidade e começa a tomar medidas equivocadas, isso se torna, assim, um enorme perigo social. Desculpa, eu penso assim, e eu assumo a responsabilidade. Acho que isso aqui não deve ser estendido, nem se tornar um manifesto dessa comunidade. Mas eu, pessoalmente, acho que é extremamente importante entender que esse é o momento da gente fazer essas técnicas de distanciamento social. Isso tem que ser implementado agora de forma organizada, coordenada, levando em consideração vários aspectos importantes. Mas essa é a minha visão. De qualquer maneira, para os médicos, eu gostaria de deixar uma pergunta que eu acho que talvez não foi tratada aqui, eu estou tratando de uma maneira muito superficial, mas é uma questão crucial, e eu percebi ontem, conversando com colegas que estão trabalhando em hospitais, como é que nós vamos fazer no momento que a gente tiver algum problema com insumos fundamentais para manter, por exemplo, os diagnósticos, as testagens andando e, eventualmente, até atendimento a pacientes. Como isso tem sido tratado pelos médicos? Bom, a gente já falou sobre a capacidade diagnóstica, que eu acho que é relativa, né? Quer dizer, a capacidade de resposta é relativa. Se aqui tiver uma contaminação a nível comunitário e não for mais cluster, aí vai ser clínico mesmo o diagnóstico, eles não vão esperar mais o diagnóstico molecular. Não vão ter capacidade e não vão esperar. O que a gente vai fazer com a massa de assintomáticos que estão em contato com os casos clínicos determinados? Bom, tinha que ter feito isolamento, mas nós não estamos trabalhando nisso no isolamento. Professor Edécio. Essa questão de chegar na fase exponencial e de ter ruptura do sistema de saúde não é uma mera especulação. É algo que é bastante previsível que isso ocorra. São muitos especialistas que têm essa opinião. Quem fez modelo já conseguiu ver esse tipo de situação. E, de fato, essa minha opinião, a opinião aqui não está amparada num dado que eu vejo aqui, mas é só para olhar o que aconteceu nos outros países, e que, de fato, as medidas de desadensamento, de distanciamento, de diminuição de tudo aquilo que for opcional, né? De todas aquelas atividades junto a gente que sejam opcionais, isso devia ter começado já antes. E é algo que talvez a USP tenha que tomar uma decisão interna como comunidade, a revelia do que a diretriz do resto do Estado. Tem que ver as pressões, respondendo a sua pergunta, né, sobre... Hoje é o dia que eu começaria um dos meus cursos de pós-graduação, e discutindo bastante com o nosso pessoal lá, eu resolvi não começar. Tá certo que eu estou num ambiente hospitalar, os riscos são maiores, porque a possibilidade de contaminação é maior, mas resolvemos não começar um curso de pós-graduação hoje. Professor Hernan, só um pouquinho, a gente já passa para o senhor. Professor Hernan Chaimovic. Eu não pedi a palavra. Só um segundo, vamos só acabar a rodada aqui de perguntas. Mas eu não pedi a palavra, tudo bem. Não, mas a gente já vai chegar.
Só antes de passar para o professor Arlindo, essa questão que nós fizemos hoje no IB, que foi citado, é o seguinte: a gente está respeitando, sim, a reitoria, eu estou respeitando o meu superior, mas nós colocamos uma questão de como fazer para, mesmo respeitando, tomar medidas que possam ir nesse sentido que o professor Edésio colocou, o professor Calil colocou. Então, nós fizemos coisas como estamos sugerindo para os professores que usem sistemas digitais para dar as aulas, etc. E vamos até o nosso sistema de tecnologia de informação vai tentar ajudar e dar instruções de como fazer isso para as pessoas que não fazem tão bem. Eliminamos proibimos as viagens de alunos para fazer, que saem 47 meninos dentro de um ônibus para ir fazer um curso na floresta, etc. Quando você chega na floresta, não tem o coronavírus, mas até você chegar lá a gente poderia ter contaminação. Então, os professores foram foi uma discussão muito tranquila e assim, de fazer, entre várias outras. Então, você tem muito mais gente, né? São 8.000, né? A gente tem 1.500 na nossa comunidade. Mas, assim, a ideia, eu acho que seria, enquanto não fecharmos, etc., teria que seguir essa ideia que o Zanotto falou e que os colegas falaram, da gente tentar colocar as melhores medidas possíveis. Me mandaram agora uma foto da diretoria da física, colocou na sala de aula o álcool gel, os alunos todos podem chegar e passar e usar o álcool gel. Então tem várias medidas diferentes, eu acho que são todas válidas, né, professores? São todas válidas, as melhores medidas que a gente conseguir tomar. Eu quero passar para o professor Arlindo Felipe, da Saúde Pública. Boa tarde a todos. Tudo bom, Felipe? O que eu gostaria de colocar são aspectos que dizem respeito ao fato de que, quando se fala em governos, e os governos devem tomar decisões, é um momento ímpar em que a Universidade de São Paulo é o lugar da ciência. A Universidade de São Paulo tem que ponderar todos os aspectos. Eu vou falar coisas que parecem obviedades, mas eu vou lembrar um pouco aqui do Nelson Rodrigues com as crônicas sobre o óbvio ululante. De tão óbvio, não se faz, e não se vê e não se faz. Então, nesse aspecto, o que ocorre? Há uma situação grave. Essa situação grave, existe uma universidade que tem extremo respeito no Brasil e no mundo, que é a Universidade de São Paulo. Essa universidade, ela teria que ponderar os elementos todos que têm relação com a situação que está sendo vivenciada fora e oferecer uma posição clara, baseado na ciência, daquilo que deveria ser feito, e a partir daí oferecer isso ao Estado de São Paulo. Inicialmente, como parte desse Estado, porque nós estamos nesse Estado. E com esse oferecimento já sinalizar, com aquilo que for colocado, qual é a posição que a própria universidade pretende encaminhar. Então, é nesse contexto que eu entendo que as nossas conversas temos que ter elementos científicos que comprovem aquilo que vai ser proposto, e a USP tem que propor alguma coisa em relação a isso. Fazer isso ou fazer assado. E aí ter os elementos que caracterizem a decisão a ser tomada. O segundo aspecto que eu chamaria a atenção é o fato dos cuidados que nós temos que ter quando entramos na questão econômica que você também chamou a atenção ali dentro. Quer dizer, na hora que nós tivermos a questão do isolamento social, quer dizer, voluntariamente como é que isso vai ser feito para aquele indivíduo que não tem trabalho, não tem emprego, e que ele depende de uma renda diária, que ele tem que sair à rua para viver. E se ele não tiver aquela renda, ele não vai comer aquele dia. E isso nós temos uma quantidade imensa no país. Então, esse elemento ele tem que entrar nessa equação de propostas que vão ser feitas, porque o sofrimento poderá ser muito mais sério, dependendo daquilo que vier a ser ponderado e proposto. O terceiro aspecto que eu também imagino que nós devemos tomar cuidado, o professor Marcos já mencionou, a questão do fato de que, se a USP tomar uma decisão, a visibilidade que a USP tem no Brasil e na América Latina é muito grande.
E aquilo que for feito aqui, dependendo da forma como ela for comunicada, pode causar um alarme imenso. Porque a reflexão natural das pessoas vai ser o quê? Se lá que é o lugar da ciência está tomando essa decisão, é porque o negócio está caindo para valer. E se está caindo para valer, agora como é que fica a situação de dar as respostas que são necessárias pelas instâncias de Estado, porque daí não é a universidade que vai atender, né? O professor Calil falou há pouco sobre a importância de ter o INCOR, de ter o HC, mas o HC e o INCOR é só uma coisa. Nós estamos falando de um Estado que tem N hospitais, e se nós temos ou não capacidade de responder, né, nas várias regiões do Estado, e é claro que aquilo que vier a ser feito aqui, nós temos que ter clareza de que ele vai repercutir em outros estados da federação rapidamente. E finalizaria esse primeiro momento de reflexão sob o ponto de vista de que hoje saiu a portaria do Ministério da Saúde sobre a questão do isolamento e sobre a questão da quarentena, já dando instruções de o que fazer e que terá que ser baseado em diagnósticos médicos que serão ou laboratoriais ou que serão clínicos. E que a partir daquilo, o isolamento propriamente dito seria voluntário e a quarentena será naturalmente obrigatória. Então, num contexto desse conjunto de coisas, eu gostaria de ouvir mais alguns colegas agora para saber, com base no que temos, quais os elementos e de que forma, estrategicamente, a USP possa dar a sua grande contribuição enquanto área da ciência, enquanto a casa da ciência, com relação a uma crise que se apresenta como um momento e uma oportunidade única da universidade dar uma resposta plausível, ponderada e principalmente efetiva no combate à situação que se apresenta. Estou falando rapidamente aqui, só para mencionar, não sei se todo mundo viu no noticiário de hoje, não sei se saiu em todos os lugares, mas a Unicamp fechou. Né? E eles tiveram seus argumentos para tomar essa decisão. Né? Acabaram todos os cursos de graduação e pós-graduação, né? Fechados. Só de passar bem. Então, essa é uma questão. Quer dizer, existem múltiplas consequências, isso é bem em cidades globais, né? Existem múltiplas consequências, como o professor Arlindo colocou, que a gente tem que pensar. Eu só queria fazer uma pergunta aqui para continuar isso, que era de novo o professor Pedro. Eu falei aqui do Nordeste, mas tem o interior de São Paulo é completamente diferente também, né? Porque a gente teria uma vulnerabilidade, não sei se eu estou certo, a gente teria uma vulnerabilidade muito maior em São Paulo e no ABC, correto? Por causa em São Paulo, pensando só em São Paulo, por causa dos refluxos que a gente tem e do abaixamento de temperatura, a gente chegou quase a 15 graus de mínima, 15 graus de mínima 2 semanas atrás, quer dizer, então, mas, assim, por exemplo, Ribeirão Preto, etc., né, eu aproveito só para alegrar, só para comentar com vocês que o Jorge está mantendo a gente aqui sem contaminação, com a temperatura de 28,8 graus, então a gente está minimizando, faz parte, né? Sem cumprimentar, sem nada. Então, professor, quase 29 graus. Professor Pedro. O clima aqui da região costeira do estado de São Paulo é muito diferente do interior, né? Aqui basta você passar de Jundiaí lá para Campinas, você já tem um outro clima. Então, muitos desses estudos que eu vejo aqui do nosso grupo, aqui no IAG, que trabalha com essa questão do impacto do clima em morbidade, em doenças respiratórias, etc., você vê dependências muito grandes. Porém, no interior, tem um problema que afeta muito as doenças respiratórias, que é a secura. Ou seja, você tem a temperatura mais alta, mas é muito mais seco. E o fato de ser mais seco facilita o aparecimento dessas doenças respiratórias. Talvez um compense o outro. Isso, aliás, era uma pergunta que eu tive para o Calil também. Quer dizer, mas como você disse, a gente não tem histórico ainda para saber o que vai acontecer, né? Mas esse é um risco que eu acho que a gente corre. A partir desse período agora do ano, a gente começa a ter esses mínimos de umidade relativa que tipicamente são associados a doenças respiratórias, né? Seria um coadjuvante facilitador, né? Mas a gente também não sabe como é que isso vai agir.
Vamos ter que observar. A secura é um desencadeador muito importante de doenças pulmonares instaladas, tipo asma, bronquite, etc. Não necessariamente, não sei se ela teria o mesmo tipo de aumento de suscetibilidade da temperatura fria que faria com que as pessoas se agrupassem, né? A secura não vai fazer com que as pessoas procurem estejam mais próximas e tenham um contágio maior. E ficar em ambientes fechados, pelo contrário.